Bom dia, boa tarde, boa noite, sexto ano. Tudo bem com vocês, pessoal? Espero que sim, professor David aqui. Vamos iniciar mais uma aula de português. De hoje falaremos um pouco mais sobre a produção de texto, a interpretação textual, para ser mais específico. Que bom estar aqui com todos vocês, gente, muito bom. Eu espero que vocês estejam tendo uma ótima semana, que estejam aproveitando bastante, estudando, descansando, que vocês também merecem, né? Bom, gente, estamos aqui, vamos continuar a correção das atividades do nosso livro de produção textual. Eu passei uma atividade para vocês no Class App, nem todas as pessoas ainda me entregaram, e o prazo é até amanhã, tá bom? Então, peço que vocês confiram essa atividade e realizem-na, tá? Para que vocês não fiquem sem nota das atividades, tá bom? Então, ó, gente, muito bom estar aqui com vocês. Vamos lá, peguem seus livros de produção textual, o livro grosso de português, abram na página 49, que nós vamos continuar a correção das atividades aqui do nosso livro, tá bom? Página 49 do livro grosso de português. Enquanto vocês estão abrindo, eu vou colocar o cabeçalho da escola aqui, tá bom? Bom, pessoal, então estamos aqui. Vamos lá, página 49 do livro de produção textual, beleza? Página 49, livro de produção textual. Vamos lá. Compartilhar com vocês aqui a nossa tela para que vocês possam acompanhar comigo, tá bom? Aqui já foram respondidas e agora vamos responder. Pronto. Paramos no quarto quesito, né? Que faz a segunda pergunta. O que é um mito? Mito, pessoal, é uma explicação sem base científica. É normalmente algo acreditado pela sociedade, mas que não provém de nenhuma base científica. Por exemplo, as pessoas dizem que você não pode comer jaca com leite, né? Ou jaca com ovo, alguma coisa assim, que é um mito. Cientificamente não é comprovado, é apenas um mito que criaram e que se perpetua até então. Então, mito não tem base científica. Vamos agora para o quinto quesito. Vamos lá. Como vimos, todo preconceito tem origem em mitos. Por exemplo, o preconceito de gênero surge a partir de mitos como as mulheres são frágeis, o homem é mais inteligente, mulher não sabe dirigir, etc. Em grupo, a gente vai discutir isso com nossos colegas e vamos responder por que ainda existem tantos preconceitos na nossa sociedade. Para o pessoal que está em casa, essas perguntas vocês podem debater com seus familiares. É uma boa. Eu acredito que uma abordagem interessante para isso seria que a gente já vem de uma sociedade machista, uma sociedade que acredita que inferioriza as mulheres em certas partes, e a gente vê que isso não tem base científica nenhuma, dizer que, por exemplo, a mulher é mais frágil que o homem. Não é cientificamente comprovado isso aí. Tá? Ou também dizer, muito menos dizer que a mulher não sabe dirigir. Também não tem nenhuma base científica para isso. São apenas coisas que as pessoas falam e que outras pessoas acabam adquirindo e fica um hábito comum, tá bom? Mas não deveria ser. Vamos lá agora. Página 50.
Sexto quesito. O que devemos fazer para combater os preconceitos? Gente, isso é muito sério. Preconceito, a gente já trabalhou isso aqui, preconceito linguístico, preconceito racial, de todos os tipos. O preconceito, ele é uma crença baseada em nada. Na verdade, não tem base. Você dizer que uma pessoa ela é assim só por causa da cor, só por causa da religião. Isso é mentira. Eu não posso julgar uma pessoa por causa da cor dela, não posso julgar uma pessoa por causa do sexo dela. Não posso julgar uma pessoa porque ela escolheu isso ou aquilo. Não, não posso, pessoal. Então, isso é preconceito. A gente vê um exemplo de preconceito no nosso livro de gramática, onde a mulher dizia repugnar comidas japonesa, mas ela nem tinha nem provado ainda. Então, ela é preconceituosa. Como é que ela diz que aquilo é horrível, que a comida é horrível, se ela não chegou nem a provar ainda? Então, a gente vê o próprio preconceito estampado no rosto da mulher. Tá bom? Então, sim, pessoal, a forma de combater o preconceito é trabalhando a questão do respeito, entendendo que todos nós estamos no mesmo patamar, todos nós estamos na mesma situação, todos nós somos humanos, propensos a todos os tipos de opiniões, todos os tipos de atitudes, o que nos faz querer respeitar o nosso colega, independente da forma como ele escolher viver, tá bom? Isso aqui também a gente já trabalhou, o que é o preconceito linguístico. Preconceito linguístico é o preconceito na área linguística, ou seja, na área da linguagem. Quando, por exemplo, você conhece um amigo que ele é paulistano e você tem outro amigo que ele é mineiro, certamente eles vão falar diferente devido à situação da região onde ambos residem. Eles vão apresentar dialetos e vocábulos diferentes. Então, o que seria o preconceito, então, quanto a isso? O preconceito seria a não aceitação daquilo, é a discriminação, o julgamento acerca daquilo sem nenhuma base. Você dizer, por exemplo, que quem fala nós é pobre, isso é um exemplo de preconceito linguístico. Você está julgando uma pessoa pela forma como ela se comunica. Tá bom? E essa comunicação ela pode ser influenciada de outras formas. Ah, professor, então você está dizendo que se um ladrão roubar, eu não posso julgar ele só porque ele roubou. Não posso dizer que é ladrão só porque ele roubou. Não é isso que eu quero dizer, pessoal. Não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é o seguinte: o fato da pessoa falar nós é não quer dizer que ela seja burra. São vários aspectos que influenciaram nela falar nisso. Mas uma pessoa roubar, com certeza ela é um ladrão, uma ladra ou um ladrão, tá bom? Mas existem casos e casos, tá bom? Mas a questão do preconceito linguístico tem a ver com a linguagem, a forma como a pessoa se expressa, e às vezes tiram sarro, às vezes dizem que é feio isso, acaba machucando o nosso colega, e a gente às vezes nem percebe, né? Mas vamos lá, para o oitavo quesito. No texto, a variação e o preconceito linguístico apontamos 5 mitos que estão atrás desse preconceito. Estão por trás desse preconceito, tá bom? Deixa eu aumentar aqui. Pronto. Pronto. No texto, a variação e o preconceito linguístico apontamos 5 mitos que estão por trás desse preconceito. Faça uma pesquisa e aponte mais alguns. Quais são alguns dos mitos que estão por trás desse preconceito? Algumas coisas que as pessoas dizem que não têm base científica e que são consideradas como preconceito linguístico. Por exemplo, índios falam errado, nordestino fala errado, certo dialeto é melhor que o outro, é mais bonito que o outro. Tudo isso aí, gente, é mito, não tem comprovação científica. Bom, em alguns lugares do Brasil, o português é mais bonito, soa melhor, fala-se o português melhor. O português do Brasil é a língua mais difícil, é preciso saber gramática para poder falar português. A gente sabe que não é bem assim. Bom, até porque uma criança, quando ela nasce, ela não sabe falar nada e ela consegue aprender o português, ela consegue aprender qualquer outro idioma, tá bom? Então, são alguns mitos sem comprovação científica. Agora vamos para o nono. Imagine se depois de algum tempo de trabalho, o funcionário de uma empresa deseja receber um aumento salarial. Depois de muito refletir, decide falar com seu patrão. E ocorre o seguinte diálogo. Isso aqui a gente já respondeu, né? Isso aqui a gente já respondeu.
Bom, vamos ver aqui a letra B. Que tipo de variação compreende as formas C e vossa mercê? Qual é o tipo de variação? É a variação diacrônica, ou seja, a variação de tempo. Lembra que a gente estudou os tipos de variações, tá? Existe a variação regional, que varia de região para região, a variação de tempo, temporal, diacrônica, que varia de tempo, tá? Esse você, vossa, mercê e ser, ele é uma variação diacrônica, por quê? Surgiu com o tempo, tá? Com o tempo ela foi surgindo. Beleza? Então, você também é uma variação diacrônica, você, pois você não existia, era vós mercê, vosso mercê, como vocês estão vendo aí. E com o tempo surgiu você, tá? Que logo substituiu o tu, que a gente tem um tu, mas a gente não usa mais esse tu, a gente prefere usar o você, e nem muito menos o vós, né? O vós menos ainda. O vós, ele é quase que, eu posso dizer assim, nulo, tá? Ninguém usa isso daí, beleza? Vamos lá. Letra C. O que o fato do funcionário ter utilizado as duas formas diz a respeito dele? O que o fato dele ter usado as duas formas diz a respeito dele? Bem, pessoal, isso quer dizer que ele domina as variantes, né? Por saber utilizá-las na situação correta. Se ele utilizou-as na forma correta, então quer dizer que ele tem conhecimento acerca delas e sabe quando devem ser utilizadas. Vamos lá. 10. Como você pode perceber, funcionário e patrão têm modos diferentes de pronunciar uma mesma palavra. Com quais outras palavras isso ocorre? A gente tem aí o sou, né, e o seu, o senhor e senhor, né, também, que são duas formas como eles pronunciam essas palavras aí. Letra B. Na sua opinião, a forma utilizada por um ou por outro é mais certa ou mais errada? Explique. O que é que vocês acham aí, gente? Existe uma forma mais certa ou uma forma mais errada de se pronunciar? O que é que vocês acham aí? Aí essa questão vai também sobre o que a gente encontra, o que a gente estudou, vai ao encontro do que a gente estudou nas aulas passadas sobre variação linguística e preconceito linguístico, né? Não existe essa forma mais certa ou mais errada, gente. Não existe. Tá bom? Por que não existe? Porque cada pessoa foi criada em um contexto diferente. É uma resposta pessoal, mas eu espero que vocês tenham compreendido o que foi explicado por mim nas últimas aulas. Por quê? Eu falei sobre isso, falei que não existe essa forma certa nem errada. Cada pessoa foi criada em em uma situação específica. Algumas pessoas foram submetidas à escola, outras, infelizmente, não tiveram essa oportunidade, tiveram que trabalhar cedo, etc. Além disso, são várias questões que vão influenciar, como, por exemplo, aqui no Nordeste, como eu já comentei com vocês, pelo fato do ar ser mais quente, eu posso dizer assim, nós temos a necessidade de respirar mais, o que faz com que nós utilizemos o nosso nariz bastante. Então, são algumas das questões referentes à forma como nós pronunciamos as palavras. Todos os aspectos temporais, climáticos, econômicos, sociais, eles vão influenciar na forma como você vai se expressar. 11º, você já ouviu falar em intencionalidade discursiva? Pesquise a esse respeito e responda. Qual era a intenção por trás da atitude do patrão de repetir o pedido do funcionário em? Então, quer dizer, seu João, que o senhor deseja ganhar um aumento. Ok. Intencionalidade, pessoal, é quando a gente quer falar alguma coisa de forma indireta, tá? De forma indireta. Às vezes a gente tem a intencionalidade direta e indireta. A direta é quando você simplesmente chega para alguém e fala, ó, um exemplo, digamos que você passa na rua e você vê um mendigo. O mendigo diz assim, estou com tanta fome. Quando ele diz isso, qual é a intenção dele ali? A intenção é que você se compadeça por ele estar com fome e queira alimentá-lo. Então, ele usou ali a intenção, a intencionalidade indireta, mas às vezes eles são diretos. Então, eu estou com fome, você poderia me dar comida? Nesse caso aí, a intenção dele
foi direta, ele não precisou enrolar. Então, quando o patrão de João ele diz isso, então quer dizer, seu João, que o senhor deseja ganhar oralmente, o que foi que ele quis dizer, na verdade, com essa afirmação aí? Ele quis, na verdade, fazer uma correção da forma como João falou. Ele estava o corrigindo, por isso que ele repete e fala dessa forma aí. Bom, quem vê, pensa, né? Quem vê, pensa que ele estava querendo ajudar mesmo, mas estava mais querendo corrigir mesmo. Mas mal ele sabia que João também já estava ligado no português. Ok, pessoal, então vamos aqui para a próxima página agora, só um minutinho. Então, a gente acaba aqui no 11º. Agora a gente vai para a próxima página, página 52. Vamos lá. Na parte da produção. Pronto. Certamente você já deve ter escutado, principalmente de pessoas mais velhas, algumas frases de efeito que lhe dão uma lição de moral. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Gado escaldado tem medo de água fria. Quem anda com porcos, farelo come. Diz-me com quem tu andas, que te direi quem tu és. São algumas poucas das várias fórmulas ditas popularmente como verdades morais. A esses textos damos o nome de provérbios, que são ditados populares que perduram nas culturas por meio de uma passagem oral de uma geração para outra, sem autoria identificável. Os provérbios fazem parte do que podemos chamar de sabedoria popular. A semelhança dos provérbios com as fábulas está no desfecho deste gênero literário. A moral da história é sempre uma frase de efeito que resume o ensinamento de toda a fábula. Desse modo, a lição moral de muitas fábulas pode ser usada na prática social com a função de provérbios sem que saibamos a sua origem. Vamos ver alguns exemplos de provérbios aqui. De grão em grão, a galinha enche o papo. Beleza não põe mesa. Caiu na rede é peixe, cão que late não morde, devagar se vai ao longe. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Segurou, morreu de velho. Seguro, morreu de velho. Filho de peixe, peixinho é. Mais vale um pássaro na mão do que dois voando. Cautela e caldo de galinha não fazem mal a ninguém. Em terra de céu, quem tem um olho é rei. Um homem prevenido vale por dois. Quem semeia vento, colhe tempestade. Muito bem. Vamos agora responder as últimas questões da página 53 para finalizarmos esse nosso capítulo aqui, tá? Pronto. Nossa última atividade para realizarmos e passarmos para a análise linguística. Então, temos aqui, converse com seus colegas e tente se lembrar de provérbios que vocês conhecem. Liste alguns deles aqui. Vocês já fizeram essa atividade, alguns de vocês colocaram alguns provérbios aqui, vocês fizeram em casa com os pais de vocês, né? Pronto. Segundo, ao lado de cada provérbio colocado, explique com suas próprias palavras o seu sentido. Se achar necessário, explique-o com exemplos. Vocês também já responderam para mim, já mandaram para mim no Classroom, tá bom? Aí aqui temos alguma, já vou vocês aqui. Como estamos na era digital, foi necessário rever os velhos ditados existentes e adaptá-los à nova realidade. Veja abaixo. Primeiro, a pressa é inimiga da conexão. Amigos, senhas à parte. Para bom provedor, uma senha basta. Não adianta chorar sobre arquivo deletado. Mais vale um arquivo no HD do que dois baixando. Quem clica, seus males multiplica. Quem semeia e-mails, colhe pães. Os fins justificam os e-mails. Ok, pessoal, agora vamos para a interpretação aqui acerca desse texto. Vamos lá. No texto, há uma reinterpretação de ditados populares com o uso de termos da informática. Essa reinterpretação, vamos lá. Aí temos aqui letra A. Deixa eu ver aqui. Letra A, torna o texto apropriado para profissionais de informática. Letra B, atribui ao texto um caráter humorístico. Letra C, restringe o acesso ao texto por público não especializado. Letra D, deixa a terminologia original mais acessível ao público em geral. Letra E, dificulta a compreensão do texto por quem não domina a língua inglesa. Eu acho que o mais ideal aí seria a letra B. Atribui ao texto um caráter humorístico.
E a letra A, torna o texto apropriado para profissionais da informática, tá bom? Mas não foi essa a intenção, eu queria deixar realmente um pouco mais humorístico, tá bom? Então, essa é a resposta aí do terceiro. Letra B, a intenção foi deixar o texto um pouco mais humorístico, tá bom? Tudo bem, pessoal. Então, corrigir todas as atividades de vocês aqui, tá bom? Esse nosso primeiro capítulo, já estamos terminando aqui nesse capítulo. Vamos falar na próxima aula sobre o fonema e a letra, apesar de já termos falado sobre isso no nosso livro de gramática. Vamos fazer uma revisão aqui junto com algumas atividades, falando sobre o fonema, a letra, os grafemas, né? Que são as representações das letras, o som, né, a escrita. Vamos falar também sobre os ditongos, tritongos, hiatos. Bem, são muito conteúdo, pessoal, para a gente ainda ver, tá bom? Então, quero mostrar isso aqui para vocês também. Essa carta aqui, muito interessante, falando sobre a variação linguística, para que vocês entendam que não existe o preconceito, não pode existir o preconceito, tá, gente? Porque o nosso idioma ele muda constantemente, então não existe isso de certo e errado. Bom, vamos ler esse texto aqui. O texto a seguir é um trecho da carta que o escrivão da frota de Pedro Álvares Cabral enviou ao rei de Portugal, Manuel, relatando a viagem das naus portuguesas desde a saída da cidade de Belém até avistarem o Monte Pascoal, na Bahia, no 2 de abril de 1500. Em 14 páginas, o escrivão Pedro Vaz de Caminha relata em detalhes o que os portugueses encontram no litoral da Bahia. Uma mata exuberante, água em abundância, pássaros coloridos e, é claro, os indígenas que habitavam a região. Diante do desconhecido, surge uma descrição curiosa sobre seus atos e suas feições. O documentário histórico está guardado no Arquivo Nacional da Torre do Tombo, em Lisboa, Portugal. Fica armazenado em um cofre e é só exposto ao público em ocasiões especiais. Mas a Direção-Geral de Arquivos do Governo Português disponibiliza uma versão digitalizada da carta que pode ser acessada pela internet. No link a seguir, você pode ler o documento na íntegra. Vamos ler o documento que foi visto. Vamos lá. Pronto. O documento diz isso aqui. Dali avistamos homens que andavam pela praia, obra de 7 ou 8. Segundo disseram os navios pequenos, por chegarem primeiro. Eram pardos, todos nus, sem coisa alguma de que lhes cobrisse suas vergonhas. Nas mãos traziam arcos com suas setas. Vinham todos rijamente sobre o bater. E Nicolau Coelho lhes fez sinal que pousassem os arcos. E eles os pousaram. A feição deles é serem pardos, de maneira de avermelhados, de bons rostos e bons narizes, bem feitos. Andam nus sem cobertura alguma. Os cabelos seus são escorredios e andavam tosquiados, de tosquia alta, mas de sobrepente, de boa grandura e rapados até por cima das orelhas. E um deles trazia por baixo da solapa, de fonte a fonte para detrás, uma espécie de cabeleira de penas de aves amarelas, que seria do comprimento de um coto, muito vasta e muito cerrada, que lhe cobria o toutiço e as orelhas. Pronto, vejam aqui. Como você pode observar, a leitura do texto a caminha revela a variação pela qual a língua portuguesa passou naturalmente ao longo do tempo. A grafia e o português antigo de caminha dificultam a compreensão. Muitas palavras caíram em desuso, outras tiveram a grafia alterada com o passar do tempo. Corredios, tosquia, sobrepente, são palavras que a gente não ouve mais, pessoal. Isso só prova que essa coisa do preconceito linguístico é besteira, pessoal. Porque nosso idioma está sempre sendo moldado. Um exemplo é isso aqui, mas se a gente continuasse falando dessa forma ainda, eu acredito que 50% das palavras que foram ditas aí, vocês talvez nunca devem ter ouvido. Isso porque nosso português evolui. Então, a gente tem que entender essa evolução. E, claro, respeitar também. Tá bom, pessoal? Então, ó, a gente vai ficar por aqui agora, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido, especialmente essa questão sobre o preconceito linguístico, que é algo que a gente precisa tratar com muito cuidado, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem falar comigo lá no WhatsApp, que eu estou à disposição de vocês, tá bom, pessoal? Desejo a vocês aí uma ótima semana, um bom descanso, tá bom, pessoal, que a gente merece também. Qualquer dúvida que vocês tiverem, estou à disposição lá. Podem falar, se atentem aos prazos das atividades, porque na próxima aula já vamos iniciar a análise linguística do nosso livro de produção textual. Tá bom, gente? Fiquem com Deus. Ótima semana para vocês, bom descanso e vejo vocês na nossa próxima
aula. Tchau, pessoal. Até a próxima.